Muito bem, pessoal. Então nós já criamos aqui, né, o nosso chat que conversa com a inteligência artificial. E a partir dessa aula, nós vamos começar a explorar mais algumas coisas relacionadas a essa conversa com a IA. Algumas coisas que são importantes, né, quando a gente está trabalhando com ela aqui via código, tá bom? Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre os tokens. Você já viu essa palavrinha, né? A gente já citou ela aqui algumas vezes ao longo desse curso. Mas o que são realmente os tokens? Tokens, pessoal, são os pedaços de texto que a inteligência artificial lê e escreve. Então, quando a gente vê uma frase, a IA ela não vê como a gente uma frase completa. Ela vê ela como pedaços de texto, como pequenas partes. Por exemplo, imagina que você veja uma frase escrita assim: Eu gosto de programar em C Sharp. A gente já lê ela inteira, né? Eu gosto de programar em C Sharp. Já entendemos. Para a IA entender essa frase, ela divide em partes mais ou menos assim. Eu gosto de programar em C Sharp. Então, cada parte ali, né, ficou, né, um pedaço do texto. Cada parte da frase ali ficou um pedacinho, né? Então, ela analisa esses pedacinhos, ela divide a frase em pedaços para ela analisar. Então, talvez você pode estar pensando assim, bom, então quer dizer que um token é uma palavra? Não necessariamente. Pode acontecer, pessoal, de uma palavra grande ter mais tokens, ser dividida em mais tokens, ser dividida em mais partes. Então, não necessariamente uma palavra é um token. Além disso, números, né, pontuações, também podem contar como tokens. Então, um token não é um caractere e o token também não é uma palavra. É um pedaço de texto que depende do texto, né? Basicamente isso. Por isso, né, pessoal, que não é tão facinho a gente pegar e contar ali, né, os caracteres ou as palavras e falar assim, aqui tem tanto token, né? Então não é bem assim, ok? Mas por que é importante a gente saber sobre tokens? Por que, né, isso influencia aqui quando a gente está conversando com a IA? Pelo seguinte motivo, pessoal. Nós já vimos que a IA, ela analisa tokens. Ela analisa. Quando a gente manda para ela um texto, ela converte tudo aquilo ali em tokens e analisa eles. E isso é importante porque cada modelo consegue lidar com uma quantidade limitada de tokens. Então não é ilimitado, né? Se eu mandasse lá para a IA, né, milhões e milhões de páginas ali, né, ela não iria conseguir entender tudo, porque ela tem um limite, né? O modelo ele tem uma quantidade limite de tokens. E isso a gente chama de janela de contexto. Então, quando a gente está conversando lá com a IA, né, a gente abriu lá um chat, ela está conversando com ela, manda mensagem, ela responde, manda outra, ela responde. Tudo aquilo ali, pessoal, é uma janela de contexto. Vai chegar uma hora que ela não consegue mais analisar tudo que a gente disse, tudo que ela respondeu, palavra por palavra, né? Token por token, porque ela pode estourar aquele limite. Aí o que que a IA consegue fazer, geralmente? Ela começa a meio que resumir informações antigas. E nesse resumo pode até acontecer de perder algum detalhe importante, né? Então, conhecer os limites de tokens são importantes para isso. A gente consegue mensurar, né, o quanto a gente vai colocar de informação para a IA, se ela vai conseguir analisar tudo aquilo lá, ou não, né? Então, conhecer sobre tokens é importante para isso. A gente sabe que, então, ó, o modelo que a gente vai utilizar tem um limite de token, né? E se a gente passa nesse limite, ele pode começar a resumir a informação que a gente está mandando, ou, de repente, ele pode até mesmo não conseguir trabalhar, dependendo ali do provedor, né, daquele modelo, tá? Então, saber sobre tokens é importante porque a gente consegue, né, ver o modelo e os limites dele. Mas talvez você fala assim, ah, mas tem modelos lá que trabalham com 1 milhão de token. É verdade, né? Tem modelos que trabalham com muitos tokens. Mas é claro, pessoal, que tem um ponto importante. Conforme a gente vai conversando com a IA, lembra aqui no chat que a gente fez, né?
A gente mandou uma mensagem, ela respondeu. Eu mandei outra, e quando eu mandei essa outra, aquilo que ela tinha me respondido e a minha primeira mensagem, eu tinha enviado também. Eu vou enviar também. Então, quando a gente está conversando com ela, a gente está enviando esse histórico, né, passado, daquilo que a gente já perguntou e aquilo que ela já respondeu. Então, o que que vai acontecendo com os nossos tokens? Vai aumentando. Cada vez que a gente vai interagindo, a nossa mensagem para a IA vai ficando maior dentro de uma mesma conversa, dentro de uma mesma janela de contexto, né? Então, pessoal, não é tão difícil a gente, né, bater o 1 milhão de tokens, por assim dizer, né? É fácil a gente pegar e ter muitos tokens sendo utilizados. Então, conhecer sobre tokens ajuda a gente a pensar certinho, né, nesses pontos. Também tem um outro ponto importante, pessoal. A gente já comentou que a IA, ela, para nos cobrar, né, para a gente usar esses modelos, geralmente eles nos cobram através de quantos tokens a gente consumiu. Então, você pode falar assim, olha, 1 milhão de tokens de entrada custa X e 1 milhão de tokens de saída custam Y. E ela vai contabilizando, né? Então, conforme as nossas mensagens vão indo e vamos recebendo, ela vai contabilizando quanto vai custando, né? Isso daí, né? E ela vai tirando ali dos nossos créditos ou, enfim, do modelo de pagamento que a gente colocar. Então, pessoal, saber também sobre tokens é importante porque também nos ajuda a saber valores, custos, né? A gente consegue, né, ter uma noção maior disso tudo, né? E claro, né, pessoal, a gente consegue também, né, sabendo sobre tokens, tomar decisões. Ah, será que eu vou limitar uma quantidade de tokens que a IA vai me responder? Será que eu vou, se os tokens, a minha conversa está ficando muito grande, eu vou automaticamente meio que tirar conversas antigas, resumir conversas antigas, enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou informar o usuário disso, enfim, diversas possibilidades, né, ações que a gente pode tomar. Mas para isso a gente precisa saber sobre tokens, né? Então agora, pessoal, você já conhece um pouco aí sobre tokens, já deu para entender um pouquinho como funciona, né? Mas vamos ver no código como que a gente consegue pegar os tokens. Então olha só, pessoal, aqui no nosso código, lembra-se, né, que nessa linha a gente manda para a IA as mensagens e ela nos dá uma resposta. Essa resposta que ela nos dá não contém apenas o texto, mas contém também outras informações que nos podem ser úteis. Entre elas, quantos tokens foi utilizados na nossa mensagem que enviamos, na resposta que ela deu e o total geral. Vamos pegar, pessoal, vamos escrever essas informações de token aqui no Cancel para a gente saber? Então vamos lá. Então, olha, depois que eu escrever aqui a resposta da IA, vou colocar assim, ó, cancel.writeLine. Eu vou escrever aqui, pessoal, o seguinte, vou colocar aqui um cifrão, tokens de entrada. Então, quantos tokens foi a nossa mensagem? Eu vou pegar aqui, pessoal, da minha variável resposta, ponto, value, ponto, usage, ponto, input token count. Olha só, resposta.value.usage.input token count. Então, aqui contém os meus tokens de entrada das minhas mensagens que estão indo aqui, né? Vamos pegar agora os de saída. Então, cancel.writeLine. Vamos colocar aqui o cifrão entre as aspas, antes das aspas e vamos escrever tokens de saída. Abre e fecha chaves e vou colocar aqui resposta.value.usage.output token count. Então, aqui estão meus tokens de saída. E eu vou escrever um outro, cancel.writeLine. E aqui nós vamos escrever agora os tokens totais. Nós vamos colocar aqui resposta.value.usage.total token count. Olha só que legal, né? Então, pessoal, a gente consegue saber tokens de entrada, tokens de saída, que foi a resposta dela, e os tokens totais. Legal, né? Vamos subir isso aqui para a gente ver isso aqui na prática, para a gente ver quanto que vai consumindo, né? Então, eu vou salvar aqui, olha. Eu não vou depurar o código não, pessoal, já vou subir direto. Então, ó, vou vir aqui no chat, botão direito,
Open Integrate Terminal. E aqui eu vou colocar .NET Run. Só não esqueça de salvar antes, né? .NET Run. Então, ele vai compilar aqui para nós e já vai executar para nós aqui a aplicação. Então, olha só, vou escrever aqui uma mensagem. Então, vamos colocar aqui, me conte a história do Brasil de forma resumida. Vou dar um Enter. Vamos ver aqui. Então, vai processar aqui, né, minha pergunta. Vai dar para a gente a resposta. Olha só, pessoal. Então, perceba, ele respondeu aqui, e dois pontos. É claro, aqui vai um resumo da história do Brasil. O Brasil era habitado, parará, e aí vai continua, tal, 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 tal. E aqui no final, né, terminou de dar a resposta, ele escreveu aqui para nós, né, os tokens que a gente colocou aqui. Perceba, tokens de entrada, 16. Se a gente for olhar lá o que nós escrevemos, olha, me conte a história do Brasil, de forma resumida, vamos ver quantas palavras tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba, então, o token aqui não foi 9 tokens de acordo com a palavra. Provavelmente, né, algumas palavras aqui, pessoal, ele pegou partes dela, né? Cada parte que ele pegou foi um token que ele consumiu. Então, no total aqui dessa mensagem que a gente colocou, foram 16 tokens. Percebeu? Então, por isso que não é tão fácil a gente contar, né, quantos tokens tem, né? Então, perceba que token não é cada palavra, né? E também não é cada caractere, né? Se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já deu para ver que vai passar, né? Tem mais do que 16 caracteres aqui, né? Então, isso é importante. Olha o token de saída, pessoal. Então, tudo isso aqui que ela me retornou, né? Pegou aqui 342 tokens de saída. E esse total aqui, pessoal, né, foram 358. Então, se a gente somar aqui 342, 358, dá certinho o total. No meu caso aqui, mas uma palavra de atenção. Pessoal, dependendo do modelo que você estiver utilizando, ou até mesmo dependendo, pessoal, de qual é o seu provedor de IA, né? Pode acontecer desse token de saída aqui, aliás, esse token total não ser a soma desses dois. Talvez você pode notar que aqui vem um valor maior. Por quê? Porque também tem aqueles tokens, né, de reasoning, tokens de quando a IA está pensando, né? Então, ela também contabiliza isso. Por isso que é importante analisar esses tokens totais. Então, tokens totais não necessariamente é a soma de um com o outro, tá? É bom sempre dar uma analisada, né? Provavelmente aqui no caso da OpenAI, eles já devem estar embutindo aqui esse token de reasoning aqui no token de saída. Mas se você testar um outro modelo ou um outro provedor e você vê que está diferente esses valores, provavelmente pode ser por conta disso, né? Esses tokens de reasoning, tokens de pensamento, ok? Bom, você fala assim, mal, imagina, né? Aqui nessa conversa foram 358 tokens, né? Se 1 milhão de token, né? Custa ali talvez alguns centavos, né? Então dá para conversar bastante. É verdade. Mas olha só, pessoal, vamos continuar interagindo aqui. Eu vou colocar assim, olha, me conte agora a história do estado de São Paulo. Vou dar um Enter aqui. Perceba, pessoal, note um ponto interessante. Olha o meu token de entrada. Lembra, lá no início aqui foi 16. Aqui foram 375. Por quê? Lembra-se quando a gente conversa com a IA, né, aqui olha, no código, a gente manda o nosso histórico. Então, olha, o nosso histórico está indo, está aumentando. Então, meu token de entrada está aumentando. Perceba, olha, ela respondeu esse conteúdo aqui para a gente, né? Mais ou menos, talvez ali mesmo, meio que do mesmo tamanho, né, do que estava o outro. 359, 342, né? Ela tinha respondido anteriormente.
Então, a resposta está aqui, mas olha o nosso total, né? 734. Lembrando que o total, pessoal, é dessa nova conversa, né? Token de entrada com token de saída aqui, né? Isso dependendo do quanto ele pensou, ok? Mas não se esqueça que se a gente for falar de quanto a gente já gastou de token, né? A gente poderia pensar que, olha, teve esses 734 mais esses 342 que foi a resposta dela anteriormente, né? E, de repente, até o reasoning ali que teria talvez um pouco mais, né? Então, né, pessoal, esses tokens totais aqui não é o total geral, né, de todo o histórico. É o total desse envio. Então, esse envio, a gente enviou 375, que a gente mandou o histórico. Ela respondeu 359 e deu isso daqui. Vamos continuar conversando? Agora, me conte a história do Paraná. Vou colocar aqui, do PR. Vamos ver que ele vai contar aqui para a gente. Olha só, 748, ó, meu token de entrada, ó, tá subindo, né? 748. Saída 414. Total aqui 1162, né? Então, pessoal, perceba, né? Conforme a gente vai conversando com a IA, nós vamos consumindo tokens. E aí depende muito, pessoal. Mesmo, talvez o que eu digitei aqui, o que você digitou aí pode dar tokens diferentes, né? De repente, né? Pode dar informações diferentes, vai depender ali da forma como o modelo foi treinado, enfim, são diversos fatores que influenciam nisso, né? Mas percebeu, pessoal, que interessante? A quantidade aqui de informações que ela vai estar dando vão somando, né? Então, a gente tem esses tokens aqui de entrada, de saída, os tokens totais. Então, conhecer isso daqui é importante, né? A gente pode criar limitadores, por exemplo, se está atingindo aqui, né? O token de entrada aqui numa mesma conversa está dando um limite, chegando ali no limite, vamos limitar um pouco ali a conversa, vamos resumir, enfim, vamos enviar mais todo o histórico, vamos notificar o usuário, enfim, a gente pode tomar diversas ações. Mas o que eu queria ensinar nessa aula, pessoal, é tokens, né, para vocês entenderem um pouco, né, do que são tokens, né, e também para vocês saberem, pessoal, esse ponto importante aqui, né, como que a gente consegue pegar os tokens de uma mesma resposta, tá bom? Muito bem, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui, né, para ver nessa aula, né, e eu te espero, então, na próxima aula para a gente continuar analisando aí, né? Deixa eu encerrar aqui, né, fechar aqui o meu terminal, a gente não vai utilizar mais, né? Fechei aqui meu terminal para a gente poder continuar utilizando aqui, né, e programando. Te espero então na próxima aula.